Ó, eu sei que tem gente na esquerda que fica sempre com medo, fica com receio, tem gente que fica até otimista pensando, o Lula vai ganhar em 2022, mas ele não vai assumir, aí a pessoa fica pessimista de novo. Então eu vou explicar algumas articulações que estão acontecendo e que estão até saindo na mídia, em veículos diferentes, tanto da extrema direita, como no Globo, que não gosta do PT, como em veículos de esquerda. Uma delas é a articulação do Lula, do Lula com militares. O Lula está tentando contato, está até as reportagens falam tentando, mas a gente não sabe se conseguiu ou não. Eu vou te falar, provavelmente conseguiu, porque é o Lula consegue quando ele quer. Ele está fazendo contato com militares do governo Bolsonaro, tentando militares de alta patente, para quê? Para tranquilizá-los assim, se eu, Lula, ganhar a eleição, vocês podem ter certeza que eu não vou retalhar os militares, vocês podem contar, porque os governos do PT sempre fortaleceram as Forças Armadas. Isso é importante por quê? Porque muita gente tem medo de que o Lula vai ganhar, mas os militares não vão deixá-lo assumir. Então o Lula já está se precavendo, não pense que o Lula nasceu ontem, para que isso não aconteça. Outra que está acontecendo é a articulação do Lula com políticos do Nordeste. Ele adiou a viagem que ele ia fazer no Nordeste e por um motivo bom. Ele quer esperar as coisas estarem mais assentadas na política, ou seja, saber se o Bolsonaro vai ter mais popularidade, menos, tudo mais, para ele começar a fazer as articulações no Nordeste. Por quê? Porque a maioria dos líderes do Centrão que estão com o Bolsonaro são do Nordeste. E eles vão ter que pular do barco do Bolsonaro e ir para algum outro barco que não esteja afundando em alguma outra hora. E o Lula sabe disso. E o Lula não pode simplesmente falar, venham pro meu barco aqui. Não pode, ele tem que falar, peraí, agora a gente vai ver quem é que manda e quem é que não manda. Então, essas articulações já estão acontecendo, e enquanto isso, o Bolsonaro está cada vez mais laçado pelo Centrão. O Centrão já colocou o laço no pescoço do Bolsonaro e está só esperando a hora de puxar. E o próprio Bolsonaro ajudou a colocar o laço no pescoço. E agora, com o Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil, o Bolsonaro praticamente colocou alguém que está pronto para apertar o gatilho no Bolsonaro. Tá feia a coisa pro desgoverno. Eu vou explicar essas articulações, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Para o desgoverno Bolsonaro, porque não adianta nada a gente articular, a gente denunciar os crimes, a gente fazer tudo e o desgoverno não cair. Adianta? Não adianta. Então, se você quer ver a casa cair, inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo. Inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Quanto mais número tiverem os canais de oposição, melhor. Porque os canais bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, às vezes, ele divulga, o filho do Bolsonaro, eles usam dinheiro público para divulgar, eles irrigam esses canais com dinheiro público, então é uma concorrência mais ou menos desleal na comunicação. Então, para você ajudar a oposição, inscreva-se aqui no canal para gente fazer mais número. E a nossa oposição aqui a gente faz também nas ruas. Aqui, eu vou mostrar no final do vídeo aqui, essa é a cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, ontem. Tava chovendo, mas mesmo assim a feira estava lotada e a gente estava lá com carro de som denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro. Inclusive, lá em Senhor do Bonfim, a gente estava com 2 carros de som, não era um só não, a gente estava com 2 carros de som lá ontem, porque ia ter manifestação contra o Bolsonaro lá, mas cancelaram na última hora, a gente já tinha os carros de som, então a gente rodou a cidade inteira ontem em Senhor do Bonfim, escutou umas boas verdades contra o desgoverno Bolsonaro, fora as outras tantas que a gente rodou. Nos próximos vídeos eu vou mostrando aqui, cada vídeo eu mostro uma ou 2 cidades, os vídeos das cidades, aqui é Plantão Brasil Viagem. No final desse vídeo, a gente vai viajar para Senhor do Bonfim, na Bahia, e eu mostro lá, a gente está sempre denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas, em todas as redes sociais possíveis, no Telegram, no WhatsApp, em tudo que é lugar a gente está contra esse desgoverno. Além de se inscrever no canal, se você quiser ajudar as nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali em Seja Membro e você ajuda a gente a ampliar. É R$3, é 10 centavos por dia, R$3 por mês. Ou, no primeiro comentário, eu deixo sempre o Pix, o PicPay, deixo também as outras redes sociais e deixo o link da música para o Spotify, da música do Plantão Brasil. Escute a música, toque bem alto para os bolsominions verem. Aproveita, grava um vídeo e manda pra gente que eu mostro aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo, não só em Brasília, mas enfim, no Brasil, na política brasileira dos últimos dias. Tem coisa, as pessoas veem as coisas acontecendo e ficam nervosas. Eu vejo, tem gente que diz que fica ansioso, que não dorme, tudo mais. Calma, o pesadelo está acabando. Eu lembro quando eu fiz um vídeo aqui no Plantão Brasil, eu fiz esse vídeo em agosto de 2019. E na época o Plantão Brasil tinha uns 100 mil inscritos, mais ou menos, e os vídeos tinham menos visualizações que essa. Foi um vídeo que eu falei assim, olha, o jogo político, as coisas estão mudando, o jogo político virou. Mais ou menos esse era o tema do vídeo. E naquele vídeo eu falei, teve um ponto de mudança. Aqui chegou o ponto de mudança, que é, as coisas viraram contra o Bolsonaro. Porque até então,
A gente denunciava os crimes, fazia tudo, mas tinha sempre aquela sensação de que estamos num pesadelo. O que configura o pesadelo? O pesadelo é uma situação ruim que você não sabe quando vai acabar. Se você souber quando vai acabar, não é mais pesadelo, você consegue acabar aquilo. Mas parecia um pesadelo, você falava, quando é que vai acabar? E a partir daquele momento eu falei, tudo que tá rolando é o ponto de inflexão, quer dizer, foi chegando o governo Bolsonaro até aqui, agora não, agora é daqui para baixo. E ali começou realmente, a partir dali, o Lula foi solto 3 meses depois, o Bolsonaro sofreu várias derrotas no STF, os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos começaram a avançar. Então, a partir daquilo, o STF também impôs uma derrota no caso do COAF, em que a investigação contra o Flávio Bolsonaro pôde avançar muito e a gente começou a descobrir várias verdades que a gente não sabia até então, de que os crimes do Bolsonaro eram muito maiores. Aí começaram a ligar com milícia, quadrando da Nóbrega, isso tudo a gente não sabia na época. Então veja como a situação era muito pior algum tempo atrás. Aí agora, o que acontece? Novamente, o jogo político está mudando. O jogo político está mudando por quê? Primeiro, alguns atores políticos. O primeiro, você tem que lembrar o pessoal, eu vou chamar aqui o pessoal do PSDB, mercado financeiro, grande mídia. Eles estão sempre juntos. Desde os anos 90, tá, PSDB, o pessoal do mercado financeiro, Estados Unidos, tudo mais, imperialismo, e tá lá a Rede Globo, parte da grande mídia. Estão sempre ali, é o pessoal da direita. Eles polarizavam, não era uma polarização, mas enfim, ainda pelo menos era na democracia, era sempre eles, essa direita contra a esquerda, que era o PT. E ficava sempre, ganharam em 94, 98, as outras todas o PT ganhou, eles cansaram de perder, resolveram aderir ao golpismo. Aderiram ao golpismo, pariram um monstro, que eles mesmos votaram nesse monstro, que era o Bolsonaro, tá? Aí, agora chegou o ponto em que esse pessoal da direita se cansou do Bolsonaro e eles querem empurrar o Bolsonaro para fora da política o quanto antes. Mas ainda não é consenso entre eles. Quando fala aqui, o pessoal da terceira via, que é esse pessoal aí, eles têm que tirar o Bolsonaro para ter alguma chance de ter 2 turnos na eleição do ano que vem. Quando eu falo isso, porque eles já perceberam que com o Bolsonaro, o Lula ganha no primeiro turno. Tirando o Bolsonaro, eles talvez consigam um segundo turno. Quando eu falo isso, não pense que é consenso. Ainda há alguns que falam, não, é melhor ver o Bolsonaro sangrando. Tem alguns lá, eu acho ótimo que eles não estejam todos unidos, porque senão eles serão mais fortes, mas tem alguns que são burros, que acham que se eles deixarem o Bolsonaro sangrando até o fim, é melhor para eles, porque eles vão inventar um candidato de terceira via na véspera da eleição, eles vão fazer esse candidato ganhar. Tentaram em 2018, muita gente não lembra, mas o candidato deles era o Alckmin. A grande mídia e essa direita só começou a embarcar no bolsonarismo quando eles viram que o Alckmin não decolava. Quando eram 2 meses para começar a eleição e o Alckmin ainda tinha 4% dos votos. Eles falavam, peraí, não dá. Eles achavam que o Alckmin ia ter uns 9, 10 para pelo menos decolar. Não deu. Aí falaram, não, vamos aqui embarcar no bolsonarismo. Aí embarcaram de vez, achando que o Bolsonaro ia se moderar. Tá, aí agora o que acontece? Eles são contra o Bolsonaro está cada vez mais cercado, e o Lula tá cada vez mais certo de que o Lula ganha no primeiro turno, a não ser que alguma coisa muito grande aconteça até a eleição. Geralmente coisas grandes acontecem, mas tudo praticamente manejável. Tá. O Lula começou a articular com militares, começou a tentar pelo menos contato, a gente não sabe se conseguiu, mas o Lula, acho que nem ia conseguir. E ele foi presidente. Os governos do PT investiram muito no Ministério da Defesa, nas Forças Armadas. Ele comprou lá os caças para aeronáutica, os caças Gripen, que na época eram os melhores do mundo. Eu lembro até em 2007, 2008, eu acompanhava, eu lia tudo. Aí tinha os caças franceses, podia ser uma empresa inglesa, uma americana, mas escolheram os suecos da Gripen por conta que, para as necessidades do Brasil, eram as melhores. Aí investir em Forças Armadas, muita gente não sabe. Em 2013, 2014, o Exército Brasileiro estava desenvolvendo um fuzil veja bem, desenvolvimento nosso, 100% brasileiro, que é um fuzil que seria o melhor fuzil do mundo para guerrilhas ou guerras dentro de mata, ou seja, floresta amazônica ou qualquer local onde tem mata atlântica. Esse fuzil era perfeito para qualquer tipo de guerra. Para você ter ideia, isso tudo foi enterrado depois do golpe. E aí, o que aconteceu? Para os militares não ficarem bravos com o governo, o Michel Temer começou a colocar alguns militares no governo dele, aí o Bolsonaro começou a colocar, tem 6 mil militares hoje ganhando uma boquinha no governo. O que o Lula está garantindo esses militares é o seguinte, esses 6 mil aí que estão no governo Bolsonaro não serão retalhados.
Eles têm medo de retaliação, eles têm medo do seguinte: vou perder a minha boquinha e ainda vou me ferrar quando voltar pro exército. Tô ferrado. Então eu vou ter que aderir aqui ao golpismo do Bolsonaro. Não é só questão de boquinha, é questão de me ferrar depois. Aí o Lula tá garantindo, não vai ter retaliação a ninguém. Mas ele não vai manter militares no governo de jeito nenhum. Eu sou o primeiro a ser contra. Ele começa as articulações em um momento em que vários militares estão por aqui com o Bolsonaro. Por quê? O general Braga Neto começou a falar de golpe, golpe, golpe. Aquele cagão lá da aeronáutica também começou a falar que estão esticando a corda e tudo mais. Os dois chefes, o do Exército e o da Marinha, também eles são um pouquinho mais discretos, mas eles também apoiam. Só que os generais que estão imediatamente abaixo deles não apoiam. Tanto não apoiam que o Bolsonaro deu uma entrevista quando saiu do hospital, e tudo indica que o Bolsonaro, em ir para o hospital, ele quis submergir enquanto ele tentava articular o golpe. Então, eu vou te falar, o Bolsonaro foi para o hospital lá, nada de intestino, viu? Se for intestino, é uma coisa que ele resolveu em uma noite. O resto do tempo lá, ele estava no hospital que mais parece um resort, que os quartos do hospital é melhor do que muito quarto de hotel que eu já fiquei na vida, mas muito, assim, 5 estrelas o hospital que ele estava. E quando ele sai, ele fala, no caso aí do voto impresso, eu achei que ia ter o apoio de gente importante, mas essas pessoas estão me boicotando. Muita gente entendeu que ele estava falando do Ciro Nogueira, do pessoal do Centrão, mas não, porque eu até falei aqui, esse pessoal já tinha antes... 3, 4 semanas atrás, eles já tinham assinado uma carta contra o voto impresso. Já tinham assinado contra. Então, Bolsonaro não esperava ter o apoio deles. Bolsonaro esperava ter o apoio dos generais. Bolsonaro veio a CIA aqui, não sei se isso interfere ou não, mas dificilmente não interfira. Aí, no dia 8 de julho, o Bolsonaro ameaçou golpe, o Braga Neto ameaçou para Arthur Lira golpe, o Centrão abocanhou o Bolsonaro e colocou as garras aqui no Bolsonaro, porque... Você não cutuca a onça com vara curta, eles cutucaram com a vara bem curta, a onça pegou o Bolsonaro aqui, ele teve que colocar o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. Mas antes disso, ele foi para o hospital tentar articular golpe, mas não tenha dúvidas. E os militares não quiseram, porque os militares estão por aqui com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, sem o apoio da maioria dos generais, ele não conseguiu. Essas são as pessoas importantes que o Bolsonaro falou que estão boicotando. Essas pessoas são aquelas que são mais abertas agora para conversar com o Lula, para falar, olha, eu posso não gostar do governo do PT, eu posso não gostar de você, mas a gente não passava humilhação todos os dias. E essa é a conversa que o Lula vai ter com os militares. Vocês não passavam humilhação todos os dias. Hoje tá humilhante se eu chegar em um lugar e falar, eu sou general. Eu mesmo olho e falo, puta, velho, ladrão, já chegou aqui um corrupto. Porque, essa é a imagem que estão passando. São todos corruptos? Não, mas é a imagem, os que a gente conhece são. 100% dos generais que estão na mídia são bandidos corruptos. General Heleno, Braga Neto, Pazuello... Enfim, tem vários outros aí, 100% deles, então a coisa tá ruim. Outra, o Lula investia em segurança nacional. Pela primeira vez o Exército, ele realmente, se alguém atacasse o Brasil, não os Estados Unidos, mas outro país, o Brasil tinha como se defender. Hoje não tem mais, porque estão sucateando novamente. O que o Bolsonaro faz é dar emprego para uns, os que não querem ficam no Exército sendo sucateado, nas Forças Armadas sendo sucateado. Então essa conversa está acontecendo. Mais do que isso, o Lula ia para o Nordeste agora em julho, em agosto. E ele ia falar com as lideranças do Nordeste. Aí, imagina, o Wellington Dias, que é do PT, aí Camilo Santana, do PT, mas ele também ia conversar com outros, de outros partidos. Só que o Lula está esperando porque o processo de derretimento do Bolsonaro é tão rápido que o Lula falou, não, peraí, melhor esperar, porque o Bolsonaro está derretendo muito rápido e a política é como nuvem. Você olha para o céu agora, as nuvens são de um jeito. Você olha daqui 5 minutos, tá diferente. Só que essas nuvens estão caminhando rápido demais. Então é melhor esperar para ver quando para a ventania, aí sim dá para fazer as articulações. Eu vou te dar um spoiler. Esse spoiler, guarda esse spoiler. O Ciro Nogueira quer ser governador do Piauí. Faz 10 dias, o Wellington Dias, nem 10 dias, fala 10 dias, eu perco a noção do tempo, faz 5 dias, dá um Google, você vai ver, 5 dias atrás, o Wellington Dias, governador do Piauí, atual governador do Piauí, que não vai ser candidato à reeleição, mas vai indicar alguém, ele já foi reeleito na última eleição. O Wellington Dias, ele falou que não vê espaço para o impeachment do Bolsonaro, que ele não vê motivos, crimes concretos do Bolsonaro. Você está falando, por que o Wellington Dias do PT falou isso? Eu vou te dizer por quê. Porque o governo Bolsonaro tinha acabado de liberar 800 milhões de reais para o estado do Piauí.
Fala, então ele tá agradando o Bolsonaro. Não, ele não tá agradando o Bolsonaro. Ele adotou o discurso neutro para que o governo federal não corte verbas do Piauí. Por quê? O Ciro Nogueira impôs ser ministro do Bolsonaro quando ele viu que o governo Bolsonaro liberou verba para o Piauí. Ele agora, como ministro da Casa Civil, ele vai barrar tudo para o Piauí não receber nada, para ver se ele consegue minar a popularidade do Wellington Dias para que ele tenha alguma chance de ser governador. Só que tem um problema. Por exemplo, eu estou falando isso aqui, da mesma maneira que eu estou falando, o Wellington Dias vai falar para o povo do Piauí e muita gente vai falar no próximo ano. O Ciro Nogueira está dando mais ou menos um tiro no pé. Só que em algum momento, o Ciro Nogueira vai ver que não adianta. Não adianta, porque o governador do Piauí tem 80% de aprovação e ele vai fazer o sucessor. Ele não vai fazer, por exemplo, o que fez o Flávio Dino do Maranhão, que fez uma, olha, não sei nem a palavra, da asneira que fez o Flávio Dino na eleição para prefeito de São Luís, que ele tinha 4 candidatos e nenhum dos 4 ganharam. Só para você ter ideia. O PT sabe fazer política. O Wellington Dias vai ter um candidato que vai ganhar. O Ciro Nogueira, ele só tem uma chance dele ser governador, se ele for o candidato do Wellington Dias. Só que para ele ser candidato do Wellington Dias, o Ciro Nogueira vai ter que trair o Bolsonaro. E eu vou falar, se tem alguém que nunca gostou do Jair Bolsonaro, é o Ciro Nogueira. Espera, quem viver verá o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, implodindo o governo Bolsonaro. Isso tá para acontecer. E essas articulações todas envolvem isso, e não pense que o Ciro Nogueira ele tá lá só para roubar, não. Ele tá lá porque o que ele quer roubar muito é quando ele for governador. Só que eu vou te dar outro spoiler, ele não vai ter apoio do Wellington Dias. Olha, tá todos contra todos, elas por elas, eles por eles, cada um lutando por si. Isso do lado do governo Bolsonaro. E o lado da esquerda está extremamente consolidado e a gente está passando como um trator por cima do Bolsonaro. Quando eu digo a gente, eu quero dizer toda a oposição ao Bolsonaro está passando como um trator por cima do governo. Essas são as articulações que estão acontecendo, é por isso que você vê o Bolsonaro cada vez mais cercado. Ele está perdendo apoio, já perdeu apoio dos generais, não consegue dar golpe nenhum, então por isso que ele ladra muito, mas não morde. E ele tá perdendo apoio dos caciques do Centrão e em algum momento ele sabe que será traído. Ele sabe, o Bolsonaro não tem dúvida nenhuma de que ele será traído. É isso que tá acontecendo. Ó, aqui, ó. Senhora do Bonfim, na Bahia. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Aqui um vídeo, ó, segundo vídeo. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Tá aqui, ó, na chuva mesmo, a gente vai pra cima deles, sem medo aqui no Plantão Brasil. Quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixo as minhas outras redes sociais e deixo também o link da música para quem quiser baixar. Falou!